Esse conteúdo faz parte das sequências recursivas e não recursivas. Então, vamos lá. E por que ele tem esse nome, né, de números triangulares? Porque eles formam triângulos. Então, olha só, nós temos aqui a sequência, que é formada pelos números 1, 3, 6, 10, 15, assim por diante, né? E os triângulos que são formados por eles, ó. No segundo termo, nós temos 3 elementos, um triângulo perfeito. Terceiro termo, 6 elementos, outro triângulo perfeito. E assim por diante. Mas se você parar para pensar, prestar atenção aos detalhes, você vai ver duas coisas importantes aqui. Olha só, primeira coisa, o posterior, né, o elemento posterior sempre é o anterior com mais uma base. Olha só, você pega o triângulo anterior e você acrescenta uma base. Depois você pega esse aqui, que está aqui, ó, e acrescenta mais uma base. E assim por diante. Então você vai sempre crescendo o seu triângulo, aumentando a base, porque o do restante é sempre igual ao anterior, ok? E outra coisa interessante, a base sempre é o número do termo. Olha aqui, é o segundo termo tem 2 elementos na base, é o terceiro termo tem 3 elementos na base, é o sexto termo tem 6 elementos na base, é o quinto termo tem 5 elementos na base. Então a base sempre é o número do termo, ok? Beleza, agora vamos dar uma analisada nessa sequência só numericamente. Vamos supor que a gente não soubesse que esses termos seriam 15 e 21, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, nós temos aqui 1, 3, 6, 10. E a gente quer descobrir os próximos elementos da sequência. Então, vamos analisar. De 1 para 3, somou 2. De 3 para 6, somou 3. De 6 para 10, somou 4. Então, sempre nós estamos somando mais um. Por quê? De 2 para 3, de 3 para 4 é sempre o elemento posterior. Então, para descobrir o próximo, depois de 10, eu tenho que ver o posterior de 4, que é 5. Então, eu vou somar 15 com 5, desculpa, 10 com 5, que vai dar 15, que é o resultado. Né? O próximo seria o quê? Depois de 5, somando 1, vai dar 6. Então, eu tenho que somar 6. 15 mais 6 vai dar 21, que é o próximo elemento da sequência. E assim por diante. Aí vai a pergunta, né? Isso aqui trata-se de uma sequência recursiva ou não recursiva? Nós já aprendemos que sequência recursiva é aquela que depende do anterior. E a sequência não recursiva é aquela que não depende. Mas será que então é uma sequência recursiva ou não recursiva? Ó, vou deixar você pensar um pouquinho aí e a gente vai para o próximo slide. Vamos ver se a partir daí você vai mudar a ideia ou não, né? Existe sim uma fórmula que eu consigo descobrir qual é o enésimo termo da sequência. Ou seja, se eu quiser saber qual é o centésimo termo, pela fórmula eu consigo descobrir sem precisar fazer todos os elementos, calcular todos os termos até lá. Tá? Então, essa fórmula, inclusive, né, para quem já passou pelo primeiro ano do ensino médio e já trabalhou com PAs e PGs, que é progressão aritmética e geométrica, já consegue identificar bem fácil essa fórmula, né? E porque já trabalhou bastante ela no ensino médio. Mas para quem não passou por lá ainda, para quem é do oitavo, nono ano, né? Essa fórmula aqui também não tem nada assim de difícil, tá? Porque você quer descobrir o enésimo termo da sequência, que a gente representa com A na N. Então, para descobrir isso, basta eu aplicar essa fórmula, ou seja, basta eu saber o valor de n, que é o quê? É o número do termo, e substituir na fórmula. E depois fazer o cálculo, só isso. Então, se você quer, por exemplo, saber o centésimo termo, você vai substituir o n pelo 100. Então, você vai fazer 100 vezes 100 mais 1, que é 101, dividido por 2. Faz o cálculo, você vai descobrir o centésimo termo. Não tem erro, é muito fácil, tá? Então, vamos ver isso num exemplo prático, né? Eu quero calcular o 90º termo, né? O termo número 90. Então, vou substituir n por 90. Então, usando a fórmula, vai ficar 90 vezes 90 mais 1 dividido por 2. Então, vamos ver isso numericamente aqui, 90 vezes 91 dividido por 2. Eu vou dar uma simplificada para ficar mais fácil. 90 dividido por 2 deu 45. E 45 vezes 91 deu o resultado, então,
que é 4.095. Fácil assim. Entendeu? Não entendeu? Volte o vídeo, veja novamente, né? Faça no seu caderno, tenha os seus registros, que vai dar tudo certo. Vamos ver lá. Ó, vamos calcular os 12 primeiros termos agora, só para brincar um pouquinho, né? Vamos calcular os 12 primeiros termos da sequência. A gente já tinha, né, do A1 até o A6, né, os 6 primeiros termos. Agora a gente vai calcular os próximos até o 12, ou seja, mais 6. Então a gente vai fazer assim, o A7, o sétimo termo, seria 7 vezes 8 dividido por 2. Vou simplificar 8 por 2, deu 4. 7 vezes 4, 28. Pronto, está aqui o sétimo termo. Oitavo termo. 8 vezes 9 dividido por 2. 8 simplifica por 2, deu 4. 4 vezes 9, 36. 36 é o oitavo termo. Nono termo, 9 vezes 10, dividido por 2. 9 não é múltiplo de 2, mas 10 é. 10 dividido por 2 dá 5. 9 vezes 55. Observe que se você não quer simplificar, não tem problema, né? O resultado vai dar o mesmo. Porque se você multiplicar 9 vezes 10, vai dar 90. 90 dividido por 2, 45. Tranquilo. Eu gosto de simplificar porque as contas são menores, fica mais fácil, né? Por isso que se chama simplificação. Mas é uma coisa bem particular, né? Você faz como quiser. Então, aqui, A10, né? Seria o décimo termo. 10 vezes 11 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 11, 55. E assim por diante. Então, encontramos o 11º termo como 66. Também cancelei aqui, né? Simplifiquei 12 por 2, deu 6. Então, deu 66. E o 12º termo, simplifiquei novamente o 12 pelo 2. Opa, que deu 6. Multiplicado por 13 deu 78. Então, eu calculei os 12 primeiros termos. Agora, vamos ver uma coisa muito legal, que é a soma dos números dos termos consecutivos, tá? Então, nós temos aqui, ó, que o A1 mais A2 vai ser igual a 1 mais 3, que já calculamos, é 4. A mais 4 é 2 ao quadrado. O A2 mais o A3 é 3 mais 6, que dá 9. E 9 é 3 ao quadrado. O A3 mais o A4 é 6 mais 10, que é 16, que é 4 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, não tem lá, por exemplo, o quinto elemento mais o sexto elemento vai dar 15 mais 21, que é 36. E 36 é 6 ao quadrado. Então, a gente pode concluir, já que isso funciona sempre, que o enésimo termo mais o seu anterior vai ser igual a n ao quadrado. Então, essa aqui é a segunda fórmula que a gente vai ver hoje, ó. A primeira fórmula é aquela que calcula, então, o enésimo termo de uma sequência triangular, né, que vocês já viram. E agora nós temos a soma de termos consecutivos. Ah, mas para que a gente vai usar isso? Ah, vamos usar, sim, com certeza. Vamos lá. Exemplo. Quanto vale a soma do 12º com o 13º termo? Imagina se eu tiver que calcular cada um deles. Eu não preciso. Basta usar a fórmula. Se é o 12º com o 13º termo, então eles são consecutivos. Logo, eu posso usar a ideia de que a soma deles vai ser um termo maior ao quadrado. Então, o termo maior entre 12 e 13 é 13. 13 ao quadrado, 169. Ah, mas será que isso funciona sempre, Melissa? Ah, vamos ver esse exemplo para ver se dá certo realmente. Ó, substituindo, usando aquela formulazinha que a gente viu lá no início, certo? A gente tem que o 12º termo é 78. Já tínhamos calculado isso. E o 13º termo é 13 vezes 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 13 vezes 7, 91. Portanto, a soma dos dois seria 78 mais 91. 78 mais 91 dá 169, exatamente igual ao que a gente viu anteriormente. Viu que legal? Então, isso funciona sempre. Dá para usar essa fórmula também. Então, anotem essas duas fórmulas aí no seu caderninho para você utilizar, ok? E agora você vai exercitar, né? Um tempo para você pensar nesse exercício. Considere a sequência de números triangulares, que você já conhece. Qual é o valor do centésimo termo? Qual o valor da soma do 18º com o 19º termo? E quanto que vale o 24º termo menos o 12º termo? Vamos lá, tempo para você pensar.
Vamos lá, vamos pensando. Enquanto vocês vão pensando, eu vou brincando aqui. E aí, já terminaram? Não? Mais um tempo, então. E agora, já deu? Vamos lá, então. Vou fazer a correção, ok? Se não deu ainda, dá uma pausada e espere concluir primeiro para depois ver as respostas, ok? Porque assim, uma coisa eu estou explicando, né? Outra coisa você está fazendo sozinho. Quando você faz sozinho, você tem certeza que entendeu. Então, se você não terminou ainda, dá uma pausada aí no vídeo e espere você concluir. Se já terminou, vamos aos resultados então. Primeiro, centésimo termo, que eu já tinha até falado nele no início do vídeo, que era só pegar 100 vezes 101 dividido por 2, certo? Então, 100 vezes 101 dividido por 2, eu simplifiquei 100 por 2, deu 50, que multiplicado por 101 deu 5.050. Essa, então, é a resposta da letra A. A letra B, eu quero saber a soma de consecutivos. Ué, soma de consecutivos é só usar aquela outra fórmula. Pega o termo maior e eleva ao quadrado. E 19 ao quadrado é a mesma coisa que 361. Então, 361 é a resposta da letra B. E a resposta da letra C, eu já não tenho uma fórmula que faça da subtração. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular qual é o termo 24 e qual é o termo 12. Então,